Oi, gente, voltei no vídeo de hoje. Eu quero conversar com vocês sobre livros que todos deveriam ler, mas eu já quero deixar claro aqui que essa lista foi feita a partir das minhas conclusões, das minhas experiências de leitura que eu tive com esses livros. Eu não estou dizendo aqui que ninguém é obrigado a ler nada, sabe? É assim, eu li, eu tive experiências grandiosíssimas com esses livros. É uma pilha de peso, e eu acho que você deveria dar uma chance. Se você ainda não leu nenhum desses livros aqui que eu vou citar, eu acho que você deveria dar uma chance, porque essas temáticas, elas são narrativas que fazem a gente pensar, são narrativas que trazem temáticas importantes, questões sociais, questões familiares, questões pessoais, e que elas precisam ser abordadas, sabe? Às vezes tem coisas que estão acontecendo de repente com você, e tá passando batido, você ainda não startou para você que determinada situação tá acontecendo. Então, de repente, a partir de uma leitura, você starta para você essa situação, sabe? Essa luz se abre, sabe? Esse leque. Então, é para isso que servem os livros, sabe? Para nortear, para ampliar os nossos horizontes de percepção, de pensamento, de conhecimento, de vocabulário, de empatia, porque você começa a olhar as situações de outra forma. Então eu quero começar falando com vocês sobre O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Inclusive eu tenho resenha desse livro aqui no canal, e nós temos aqui uma questão muito importante, que é a questão da comparação. Porque a menina, nós temos aqui um contexto de famílias negras, a menina negra, e ela começa a perceber que as meninas brancas são mais bem tratadas. As bonecas brancas são as que são mais vistas nas vitrines, elas são expostas, elas estão no outdoor. As bonecas brancas são desejadas, as meninas brancas são acarinhadas na escola, as pessoas passam a mão no rosto das meninas brancas, no cabelo das meninas brancas, e de repente ela começa a ficar angustiada, porque ela começa a se comparar, e ela começa a olhar para si mesma, e ela começa a odiar aquilo que vê. Então a gente tem aqui uma questão muito importante acerca do perigo do que as mídias estão vendendo, sabe? Esse livro é muito importante até para nós lermos, para nós falarmos com nossas meninas, com nossas jovens, com nossas adolescentes, com as nossas amigas também, porque esse perigo do que é vendido pelas mídias, isso traz para nós o problema da autoestima, porque você começa a se comparar. Nossa, ela é magra, nossa, a pele dela é assim, nosso cabelo dela é assim, nosso olho dela é assim. E começa esse estigma de comparação e de autodepreciação, sabe? O desprezo pela própria imagem, porque isso aqui é muito retratado nessa narrativa. Além de outros problemas sociais muito importantes, como desemprego, miséria, pobreza, estupro de vulnerável. Então nós temos uma narrativa pesada, o desprezo social, a culpabilização da vítima, tipo assim, a sociedade olha e fala, a vítima é culpada, e a vítima começa a ser desprezada, negligenciada. Então é um livro muito pesado, mas muito importante, porque faz a gente pensar sobre isso, sabe? Sobre todas essas questões do que está sendo difundido na mídia, se o que está sendo propagado pelos meios de comunicação, eles são tóxicos ou não. Então uma leitura muito importante, eu aconselho muito vocês. O outro livro, gente, também um clássico da literatura, também tem resenha aqui no canal, é O Caninos Brancos. Gente, como esse livro mexeu comigo, como esse livro me fez repensar as questões de responsabilidade nos relacionamentos. Porque o Caninos Brancos, ele é um filhote de lobos que vai passar pela mão de diversos donos. E eu não tô tirando a responsabilidade pessoal, a responsabilidade do indivíduo sobre seus atos e sobre suas decisões. Não, mas essa narrativa aqui faz a gente pensar acerca do poder, da influência que os mais velhos têm sobre os mais novos, que os pais têm sobre os filhos, a influência que os patrões têm sobre os empregados, a influência que as pessoas têm umas sobre as outras, sabe? Porque esse filhote de lobo, o Caninos Brancos, conforme ele vai passando pela mão de diversos donos, ele vai tendo a sua personalidade moldada a partir do ambiente, a partir do tratamento que ele recebe, a partir das coisas que acontecem com ele. Inclusive, ele é muito injustiçado nessa história. Então, ele é um livro que fala sobre essa questão da responsabilidade, porque conforme
nós vemos no outro clássico da literatura, O Pequeno Príncipe, tu te tornas responsável por aquilo que cativas, não é? Então, não tem essa, você não tem que esperar das pessoas, você não tem que criar expectativas, não. Mas as pessoas, às vezes, elas levam você a criar expectativas, elas despertam em você esse tino para expectar alguma coisa. Então, isso exige responsabilidade, sim, responsabilidade tanto pelo orador, por aquele que está falando, como a responsabilidade por aquele que está ouvindo. Então, esse livro fala muito sobre isso, e é um livro que mexeu muito comigo e se tornou, inclusive, um favorito da vida. O próximo livro é de um autor favorito, um autor que eu descobri recentemente, que também se tornou um favorito da vida, de repente nas profundezas do bosque, do Amos Oz. Nós temos aqui uma narrativa bem construída, bem equilibrada, permeando ali entre a fantasia, a fábula e o romance. Esse livro aqui, gente. E dois personagens principais que são duas crianças. Nós temos uma espécie de demônio da floresta. Então, está sendo contada aqui uma determinada história sobre uma determinada situação, onde o causador disso tudo é o demônio da floresta. Essa história está sendo vendida. E a professora na escola, se não me engano, a professora Emanuela, ela diz para os alunos que em um determinado momento daquela aldeia, daquele povo, existiam animais. E ela começa a contar, olha, a vaca, era assim que a vaca mugia, o cachorro, o gato, o periquito, o papagaio, e ela começa a contar. Só que quando essa história ela é levantada, ela é resgatada das cinzas, existe uma espécie de rejeição, de espírito de zombaria. Então, até entre as rodas de amigos, adultos, na praça, quem fala sobre essa história passada é ridicularizado, é rejeitado. Porque não, mentira, nunca houveram animais, essa conversa, você é um ridículo. Você está falando isso, mas isso é tudo mentira. E essa história ela é difundida como uma história fabulosa, uma história surreal. E essas duas crianças aqui, elas vão trazer para nós uma lição muito importante acerca de não acreditar em tudo que as pessoas dizem. Não, mas todo mundo está falando, então eu vou acreditar. Não, essas duas crianças aqui, elas vão fazer diferente. Todo mundo está dizendo, tudo bem, todo mundo está concordando, tudo bem, mas nós vamos correr atrás, vamos investigar, e a partir do que nós descobrirmos, nós vamos tirar nossas próprias conclusões. Então é um livro que fala basicamente disso. Você vai acreditar no que está sendo dito só porque todo mundo está acreditando? Todo mundo está falando, então você vai atrás. Todo mundo está fazendo, você vai atrás. Todo mundo está concordando e é isso. Então é um livro que fala sobre essa questão de investigar, buscar descobrir os fatos e tirar as conclusões a partir das suas próprias descobertas. O próximo, gente, um clássico da literatura, do Hemingway, O Velho e o Mar. Tem resenha também aqui no canal, e eu digo pra vocês que eu também me apaixonei por essa história. Curtíssimo, gente. Por favor, leiam esse livro. É um livro que traz pra nós a experiência de um pescador da terceira idade, que por já estar há mais de 80 dias sem apanhar nenhum peixe, ele está num nível de tão desacreditado que ele começa a ser considerado um salau ou salão, eu não sei exatamente, algumas pessoas pronunciam salau, outras salão, então fique conforme a sua própria percepção, e ele é considerado, assim, isso em tese significa ser um azarento da pior espécie, sabe? E ele começa a ser desprezado pelos moradores ali da aldeia, pelos demais pescadores. O único menino que era amigo dele e também seu ajudante, ele é retirado dali por seus pais, porque os pais não querem que o seu filho fique com um desgraçado, com um azarão da pior espécie, alguém totalmente fracassado, derrotado na vida. E ele precisa superar-se a si mesmo, superar os seus obstáculos e acreditar no seu potencial. Então esse livro aqui fala muito acerca dessa questão do autocuidado, da autoestima, da autopreservação, de acreditar em si mesmo, de lutar pelos seus próprios interesses, de correr atrás dos seus próprios ideais, mesmo que todos estejam contra você. Indico demais, gente. Nossa, é uma leitura assim
além de ser fluida, de ser rápida, porque é um livro muito curto, é uma leitura transformadora. O próximo, gente, outro clássico. Nós teremos contemporâneo, tá, gente? Calma. Outro clássico da literatura que algumas pessoas não gostam porque acham doce demais, arrastado demais, lento demais, florzinha demais. Eu digo pra vocês, eu amei. Tem vídeo também aqui no canal. Inclusive, eu falo muito pouco desse livro aqui no canal. Preciso falar mais sobre ele. Preciso panfletar mais esse livro. Inclusive, essa edição aqui é a edição completa que deu origem ao filme Adoráveis Mulheres. E nós temos aqui um livro autobiográfico, porque a Louisa May Alcott precisava escrever uma história e ela estava meio sem ideia e olhou para dentro de casa, para as irmãs, para a mãe e falou: é isso aqui, vou falar sobre isso. E é um livro que fala sobre família, sobre relacionamentos familiares, um ambiente doméstico de 4 irmãs e a sua mãe que estão sozinhas dentro de casa, trabalhando ali com os afazeres normais, comuns de uma casa, cozinhando, lavando, passando, cuidando da lavoura, costurando, porque o pai dessa família, ele foi para a guerra. Nós estamos aqui no contexto da Guerra da Secessão e elas precisam dar o seu jeito ali para sobreviver, para continuar, para subsistir, para levar o mantimento para dentro de casa, para sobreviver. Então nós temos esse ambiente doméstico. Por isso muitas pessoas, às vezes, elas se incomodam com a narrativa. O que para mim foi perfeito, eu amei. Por quê? Porque ele fala sobre amizade, sobre perdão, sobre companheirismo, sobre compreensão, tudo dentro de casa, sabe? Porque é fácil você ser gentil com o de fora. É fácil você botar a toalha nova na mesa para visita, a louça nova para visita, fazer um café, uma comida especial para visita. Difícil é você fazer isso dentro de casa, para o seu parente, para o seu familiar. É fácil você dar um desconto, compreender, perdoar a pessoa de fora, o amigo, sabe? Aquela pessoa lá do trabalho. O complicado é você ter esse nível de compreensão dentro de casa. Então esse livro ele traz isso, sabe? Essa importância de você manter um encantamento dentro de casa, ali, com a sua família. Então é um livro muito importante que fala sobre o relacionamento familiar, a amizade familiar, o companheirismo familiar, o perdão familiar, entre outras temáticas. E não se enganem, nós teremos momentos aqui pesados nessa narrativa também, nós teremos luto, nós teremos fortes emoções e eu recomendo a vocês, leiam Mulherzinhas. Agora sim, gente, um contemporâneo, um clichê, um drama familiar também, mas contemporâneo, que eu amei ler, O Café da Praia. Tem resenha também aqui no canal, gente, para esse livro. E nós temos aqui a Eve. A Eve, que sempre foi considerada a ovelha negra da família. É mais ou menos assim: nossa, esse seu cabelo, dá um jeito nesse cabelo. Que roupa é essa que você tá usando, menina? Você devia fazer como a sua irmã. Ela já casou. Ela tem um marido maravilhoso, filhos maravilhosos, uma casa maravilhosa, um emprego maravilhoso. E fica, sabe, esse estigma de comparação, esse relacionamento tóxico da mãe, da tia, da outra tia, da prima, das irmãs. E em um determinado momento, uma das tias da Eve vai falecer. Isso não é um spoiler, porque você já pega isso logo no comecinho da história. Vai deixar pra ela uma herança e o relacionamento tóxico da família não para por aí, continua. Porque eles começam assim: olha só, é claro que você vai vender esse restaurante, né? É um café. Claro que você vai vender, né? Você não vai ficar com isso. Você vai fazer o quê? Lógico que você vai vender. A sua vida é aqui. Porque você vai fazer o quê? Se não me engano, gente, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que é a Cornualha. Você não vai fazer isso, você não vai se mudar. Você vai fazer o quê lá? Sua família tá aqui, você tem que ser... Olha, é óbvio que você vai vender. Então fica aquela pressão psicológica num determinado momento. E aí você tá perguntando assim: tá, Elisama, mas e daí? Esse livro aqui fala sobre você ser o senhor da sua própria vida. Sobre você segurar as rédeas da sua vida, sabe? Não é que aceitar a opinião da família é um problema. Não, gente, aceitar a opinião da família é bom. Ouvir a opinião é bom. Mas sabe quando sai da zona da opinião e salta pro nível do pitaco? Começa a se meter na sua vida? Querer aquele pitaco mesmo, desrespeitoso, chato, constrangedor, sem filtro, sabe, sem noção? Então, esse livro fala sobre isso. Sobre você ponderar
e decidir sobre a sua vida, sobre a sua própria história, sobre você ter as rédeas da sua vida. Então eu me encantei com essa leitura por isso, porque essa protagonista, ela vai crescer, gente, e você vai se surpreender com essa história. E chega para eu não dar spoiler para vocês. O próximo, outro clássico da literatura, tem resenha também, Fahrenheit 451. E esse livro fala acerca do perigo do sistema, dos governos. Porque aqui os livros são proibidos, mas conforme nós mesmos veremos durante a leitura, essa proibição, as autoridades, elas estão conversando entre si. E eles dizem assim, olha, você viu, né? Você percebeu. Os livros se tornaram proibidos e a gente não precisou impor. Foi uma coisa que foi acontecendo. A gente foi incutindo na mente da população que a distração era melhor, que o reality show era melhor, que as noitadas eram melhores, que ficar no barzinho bebendo era melhor. Não, gente, nada contra. Entenda o contexto da narrativa. Porque eles estão falando nas costas da população que a população fez o que eles queriam sem eles precisarem exigir. Eles não precisaram brigar, eles não precisaram se impor. A coisa foi... As mensagens foram enviadas de forma subliminar. Então as pessoas hoje, elas se contentam com distração, com coisas superficiais, com superfluidades, coisas supérfluas, e pensam que estão saindo do lugar, pensam que estão aprendendo alguma coisa e na verdade não estão aprendendo nada. E os livros se tornam proibidos e os bombeiros aqui têm a função de atear fogo às bibliotecas, mas num determinado momento algumas reviravoltas vão acontecer porque um dos oficiais do corpo de bombeiros vai começar a se inquietar porque ele vai dizer assim, peraí, que perigo real os livros representam? Tem alguma coisa errada. Eu não consigo ver o perigo real dos livros. Qual o problema de ler? De ter um momento assim, de pensar, de refletir sobre a vida? Porque até isso é um incômodo para as autoridades. Então é um livro que faz a gente pensar sobre qual é a mensagem que as autoridades estão enviando para nós. E são mensagens subliminares, elas não são mensagens escrachadas, entende? Então é um livro que faz a gente pensar muito sobre isso. O próximo livro, gente, é Eu Sou Malala. É uma autobiografia dessa menina aqui que desafiou o Talibã, desafiou todos os costumes, a cultura local, as autoridades, sabe? Desafiou até mesmo a rejeição dos amigos, dos parentes, o medo deles, porque ela, em um determinado momento ela vai ficar sozinha e ela ainda vai ser acusada de, não, você está querendo aparecer, você está querendo se mostrar, você está querendo mídia, você está querendo aplauso, quando na verdade ela vai brigar pelo direito à educação a todas as meninas, a todas as mulheres, a todas as jovens, sabe? E ela quase vai perder a vida, mas o tiro vai sair pela culatra, porque o Talibã deseja silenciar. E quando eles cometem esse atentado contra ela, na verdade, eles vão dar a ela todos os holofotes que ela precisava e ela vai ganhar voz mundial. E é um livro que, na minha opinião, se eu pudesse resumir ele em uma palavra, eu resumiria em coragem, uma frase: coragem, persistência e superação. Tem resenha também aqui no canal. O próximo, gente, é um livro que já vendeu mais de 1 milhão de exemplares só no Brasil. O Mundo de Sofia, que traz para nós a história dessa menina que está prestes a completar 15 anos. E dentro dessa narrativa, nós teremos aqui o relato de que ela vai começar a receber bilhetes, postais, cartas, com perguntas muito curiosas, como, por exemplo, quem é você? De onde vem o mundo? Você acredita em destino? A doença, por acaso, seria um castigo dos deuses? O que você acha do bem e o mal? Existe uma força maior que governa todas as coisas? E o narrador vai começar a falar para nós aqui sobre muitas questões, sobre muitas temáticas. Vai falar sobre Sócrates, sobre Platão, sobre Freud. Vai falar sobre a Idade Média, sobre o romantismo. Tudo de forma muito fácil, muito simplificada. É um romance sobre a filosofia muito interessante. E se eu pudesse resumir ele de uma forma só, numa frase, eu diria que é um livro para tirar você da sua bolha. Porque o mundo de Sofia não é o único mundo que existe. Existem outros mundos, existem outras opiniões, existem outras vertentes, existem outras coisas acontecendo. Então é um livro para tirar você
da sua zona de conforto, para fazer você pensar fora da caixa. É isso. Eu resumiria mais ou menos assim, dessa forma. É um livro muito gostoso, muito divertido de ler, muito poderoso. O último livro dessa lista, gente, tem vídeo também para ele aqui no canal, e é O Extraordinário. Com certeza você já deve ter ouvido falar nesse livro. Se você não leu, por acaso, você não leu, leia esse livro. Gente, que livro maravilhoso. Temos aqui o Og, que sofre de uma anomalia genética e ele tem uma deformação facial. E ele não quer estudar porque ele já sofre quando ele sai na rua, quando ele vai no mercado, quando ele vai na praça, com os olhares, com a rejeição, com o preconceito, com as críticas, não só das crianças, gente, mas até mesmo dos adultos sem noção, sem nenhum pingo de respeito ou misericórdia. Ele não quer ir para a escola, mas em um determinado momento a mãe consegue fazê-lo ir para a escola, consegue convencê-lo, ele vai para a escola, mas ele começa a passar novamente pelas mesmas questões, e os demais alunos e os pais de alguns alunos também olham para ele diferente, rejeitam a presença dele ali naquela escola. Mas a lição desse livro aqui, gente, é que apesar de você estar no fundo do poço, apesar de você estar na maior crise, vivendo o maior problema, é você ser capaz de ser gentil. Porque o Og vai trazer para nós aqui uma lição de empatia, de gentileza, de amizade e de perdão, que eu vou dizer para vocês. Tá aí, gente, olha, é um livro que em algum momento eu preciso reler, porque mexeu muito comigo a capacidade desse personagem, inclusive tem filme, é um filme extremamente emocionante, a capacidade dele de compreender, de dar uma chance, de perdoar, sabe? A lição de moral que o Og dá aqui nesse livro é para botar muito adulto no chinelo. Eu digo para vocês, leiam esse livro em algum momento da vida de vocês, recomendem para os filhos de vocês, para os amigos de vocês, porque vale muito a pena as reflexões, as temáticas, os assuntos que são abordados aqui nessa obra, porque vou dizer para vocês, chega a ser um clássico infanto-juvenil contemporâneo. Me permitam dizer isso, porque as mensagens aqui retratadas aqui são muito poderosas. E eu indico também muito a que façam essa leitura. Muito bem, gente, por hoje é só. Eu quero agradecer a vocês que ficaram comigo até agora. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal. Isso ajuda muito na divulgação do nosso conteúdo. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo e viva a vida!